Hoje, então, nós vamos falar da luta pela pureza. E a pureza vem com o batismo, que recebemos a graça da purificação de todos os pecados. É no batismo. Se não somos batizados, não temos essa graça para receber, essa pureza. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a consuficiência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração. Todos nós alcançaremos a pureza de coração se somos batizados. E é com ela que nós vamos receber, esse dom da castidade, pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso. O nosso coração será um coração reto, um coração puro, um coração cheio de graças de Deus, porque recebemos essa pureza. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem, com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as suas coisas. Que bom, Se nós víssemos que é necessário ser batizado para alcançar essa graça de Deus, essa graça que Deus vai nos dar dia após dia. E depois, essa pureza de intenção, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e não consegue. Não consegue porque às vezes falta essa pureza também de intenção, que consiste em ter à vista o fim verdadeiro do homem. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus. Realizar as vontades de Deus, aquilo que Deus vai nos pedindo. Até mesmo na própria vocação, vocação que Deus nos pede, aos leigos, aos consagrados. É com o batismo que a gente vai enxergar, ver assim, com muita pureza, aquilo que Deus está nos pedindo. Para depois a gente não ficar pensando, mas isso vocação, é uma coisa que às vezes os pais, que estão exigindo, que estão forçando. Não, Cada um tem que ver, Pela pureza do olhar, olha que maravilha, É nós conseguirmos olhar para o outro com pureza, ver no outro essa pureza que ele tem, Essa pureza interior, essa pureza exterior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa, de todas as complacências, de todos os pensamentos impuros que tendem a se desviar no caminho dos mandamentos divinos, a vista, o despertar a paixão dos insensatos, Então é tudo isso que nós vamos ver com essa pureza se somos batizados, Se encontramos com Cristo no batismo, A pureza também exige o pudor, Porque nós podemos dizer, nossa, mas aquela pessoa não tem pudor nenhum, Às vezes é isso, Porque ela cegou, cegou com o pecado e não consegue voltar, Então ela começa a viver uma vida despudorada, sem pudor, Esse é uma parte integrante da temperança, Então, o pudor também é a temperança. Através da temperança é que nós vamos viver esse pudor, O pudor preserva a intimidade da pessoa, Também é muito bonito saber que
que às vezes a gente que nós somos uma pessoa limpa exatamente por essa razão, né? Porque o pudor vai preservando essa intimidade nossa, né? Isso é muito, muito bom, muito maravilhoso mesmo, né? Saber que uma pessoa preserva a sua intimidade, né? Não quer ficar mostrando o seu interior, né? Exatamente por essa razão, por causa do pudor que ela tem, né? Mas isso tudo por quê? Porque ela vive a pureza interior e a pureza exterior, né? Que é não mostrar aquilo, tudo que ela tem de belo, e o belo é a coisa mais bela que existe, não tem outra palavra, né? Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Nós temos que ter alguma parte da nossa vida, né, do nosso corpo, que deve ficar escondido, né? A gente não fica mostrando assim, sem pé, sem cabeça, né? Como a gente vê e vive, né? Então, por essa razão, a gente guarda tudo isso, né? Deixa um pouquinho mais escondido, né? Está ordenado a castidade, exprimindo sua delicadeza, né? A nossa castidade também, né? Por que nós somos castos, né? Por que vivemos, né? Exatamente por causa da pureza, por causa do pudor, né? Que através da pureza vamos crescendo no pudor. Os olhares e os gestos em conformidade com a nossa dignidade de pessoa, né? E da sua união, bem claro, né? Então, os nossos gestos também, né? A gente não usa qualquer gestos. Pelo contrário, né? Quando se vivemos essa pureza, vivemos esse pudor, nós temos vergonha de fazer qualquer tipo de gestos, né? Nós vamos procurando fazer gestos que está dentro da nossa vida interior, dentro da nossa vida de pureza, dentro daquele amor a Cristo, amor à verdade, né? E o pudor, né, nos protege também, né? E protege o mistério das pessoas e do seu amor. Tudo isso é o pudor que vai nos trazendo por causa da pureza do nosso coração. E também convida a ter a paciência e a moderação nas relações amorosas, né? Olha até onde vai, né? Quando existe pureza, quando existe pudor, né? Nos convida a ter paciência, né? A ser moderados, né? E pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso, né? Definitivo do homem e da mulher entre si. Os casais vivem até melhor, né? Quando procura essa pureza de coração, quando procura viver esse pudor, os casais vivem melhor, né? Mantém um silêncio e a curiosidade, né? Torna-se discrição, né? A nossa vida se torna uma vida mais discreta, né? Não falar da nossa intimidade assim a qualquer pessoa, sem necessidade, sem saber quem é a pessoa, né? Existe o pudor dos sentimentos, né? Como existe o do corpo também, né? As formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura a outra, né? Claro, né? Cada um tem a sua cultura, então existe também
esse pudor dentro de uma cultura. Né? A pureza cristã requer uma purificação do clima social. Né? E essas coisas, muitas vezes, a gente nem passa pela nossa cabeça, a gente nem pensa, né? E outras vezes passa exatamente porque a gente já está vivendo essa pureza cristã, né? Essa pureza que Deus nos exige, que Deus quer que a gente viva, né? E pensar, né? Que todo aquele que olha para a mulher com desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Não só a mulher, né? Não só o homem que olha para a mulher do outro, mas também a mulher que olha para o marido do outro. Comete esse adultério. Por que comete esse adultério? Porque não vive a pureza. Porque não vive o pudor. Porque não mortifica a carne. Porque não mortifica os seus próprios sentimentos. Então, existe esse olhar interessado, né? Esse olhar deveria ser para o seu marido ou para a sua mulher. Mas se ele não consegue viver agora, né, a pureza, se ele não consegue viver agora o pudor, se ele não consegue mortificar a carne, mortificar os olhos, né, então ele não vai conseguir olhar para outra pessoa com desrespeito, né? E é muito triste, né? Às vezes do nada. E aí a pessoa não percebe que está fazendo isso e que isso é errado, né? Porque ela não tem pudor, porque ela não tem pureza. E continua, né? Nós poderíamos, né? Viver essa pureza. Procurar viver com profundidade a pureza de coração, né? E com essa pureza, com essa pudor, né? Nós vamos ao encontro de Cristo com muito mais frequência. E procurar a Cristo todas as vezes que for necessário, né? Procurar a Cristo para pedir perdão, porque não estamos vivendo, né, essa pureza. Pedir perdão para Cristo todos os momentos. Na minha opinião, eu penso que se pedíssemos perdão todos os dias de manhã e à noite, e pedíssemos a Jesus que nos levasse por caminho reto, nós conseguimos viver a pureza de coração que nós já falávamos a semana passada e a pureza de intenção. E também conseguiríamos viver o pudor todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias da nossa vida nós poderíamos crescer um ponto a mais. E seríamos muito mais felizes. Porque estamos vivendo o que Deus quer a um batizado. Isso não é só para mim, ou para você, ou para qualquer outra pessoa, né? Para uma pessoa que vive uma vida entregue. Não. Isso é para todos os batizados. Todos os batizados devem pedir a pureza de coração, a pureza de intenção. E viver essa mortificação pequena todos os dias, do olhar, da vista, do tato, para crescer mais e mais no amor a Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos dará essa força se pedirmos todos os dias com fé e devoção. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.